Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Já acho que segunda ou terceira vez esse convidado especial está aqui conosco, o que agradeço. Carlos Zaratini, deputado federal no 4º mandato. Tem história. E hoje nós estamos vendo um cenário complexo no Brasil e no mundo, mas no Brasil a questão das mortes, mais de 640 mil, né? Um governo que não enxerga vidas, não enxerga pessoas, só vê números, desemprego, desalento, nossa, tantas questões. Mas internacionalmente nós estamos vendo hoje, nós estamos gravando esse programa nos últimos dias de fevereiro, véspera de carnaval, que foi adiado, mas não funciona banco, então foi adiado, mas não foi adiado. E nós vamos conversar no primeiro bloco com o Zaratini, que tem um conhecimento muito importante, tanto a nível do que nós estamos vivendo hoje e do ponto de vista internacional. E vamos começar falando justamente dessa situação grave que nós estamos vivendo lá na Rússia. Porque hoje, que nós vimos no jornal, que tem as cidades já bombardeadas, uma guerra fria e ao mesmo tempo quente, é uma coisa... E isso é uma coisa que pode trazer consequências mais graves ainda ao mundo. Bolsonaro foi lá, não sei o que foi fazer, vamos saber, não é se valeu, o que ele foi fazer lá. E aí tem tantas especulações. Enfim, hoje é um programa realmente muito especial. Vamos falar do nosso cenário e do cenário da Rússia, e no segundo bloco, falar de uma ação que o Carlos Zaratini esteve presente, onde eu também, ele trabalhando numa articulação importante na lei de cotas. E nós vamos falar porque isso trata de emprego, de inclusão social, igualdade e oportunidade. Então são dois temas, entre outros, que com certeza todos nós, e eu em especial, vou aprender muito com o nosso deputado e amigo Carlos Zaratini. As câmeras são suas, vamos iniciar aí por essa macro política, se quiser, pelo Brasil, falar como está, como é que você vê, e falar desse litígio entre Ucrânia e Rússia. As câmeras são suas. Obrigado, Patá. Eu queria cumprimentar você, cumprimentar aí a todo o movimento sindical da UGT, aos sindicatos comerciários, a todos que estão nos ouvindo. É um prazer a gente poder vir aqui conversar com vocês. E a gente, como você falou, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? O Brasil, como você disse, com mais de 640 mil mortes, nós somos o segundo país no mundo com o maior número de mortes. Primeiro, Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm 50% a mais de pessoas que o Brasil. Então, na verdade, o Brasil é o maior número de mortes por habitante. E isso com um governo que deixou rolar a pandemia, não ajudou a controlar e depois foi omisso na compra das vacinas. Demorou 6 meses para proceder à compra das vacinas. Então, muita gente não precisaria ter morrido se tivesse a vacina. E do ponto de vista econômico, um governo que é um absurdo. Deixa o desemprego aí chegar onde chegou, mais de 13 milhões de desempregados, fora os subempregados, fora aqueles que estão ganhando muito pouco, trabalhando e ganhando menos que um salário mínimo por mês, né? Uma situação de miséria no país mesmo. Então, nós temos que lutar firmemente para tentar diminuir esse problema, né? O presidente foi para a Rússia, fazer uma visita para a Rússia há poucos dias atrás. Também foi uma bola fora do Itamaraty, porque dizer ao presidente vai para a Rússia num momento como esse, em que a Rússia está no centro do conflito, é uma inabilidade total. Mas ele foi e nós não sabemos o que ele foi fazer lá. Patá, ele não assinou nenhum acordo, ele não fez nada de importante, a reunião dele lá foi para dar uma bajulada no Putin. Então eu não sei, realmente a gente fica sem entender qual é o objetivo. Tem gente até que cria umas teorias mirabolantes de que ele foi pedir ajuda para os russos para interferir
no sistema da eleição do TSE. Não sei. Ou para fazer fake news aqui, como acusam os russos de ter feito na eleição americana, né? Então, é um verdadeiro absurdo. Agora, essa guerra, Patá, é uma guerra que, primeiro, a gente é totalmente contrário a qualquer um dos lados lá. De um lado, a Ucrânia, que tem um governo de direita, que se aproximou da OTAN. A OTAN é o pacto militar comandado pelos Estados Unidos, com o objetivo de ser admitida nesse pacto militar. Isso levaria tropas americanas para dentro da Ucrânia e, consequentemente, na fronteira direta com a Rússia. O Putin, vendo isso, falou, opa, não, aí na minha porta não. Ele até comparou com aquele caso que ocorreu em 1960, quando a antiga União Soviética quis colocar mísseis em Cuba, que é na porta dos Estados Unidos. De Cuba até a Flórida são 60 quilômetros. Então, realmente, militarmente é inaceitável. O Putin ameaçou, houve negociações, mas eu acho que poderia ter mais negociações. Quer dizer, os países tanto da OTAN, especialmente a França e a Alemanha, que dependem do gás russo, porque a França e a Alemanha, mais de 60% do gás que eles consomem, e a maioria da energia lá é térmica, é proveniente da Rússia. E a Rússia, evidentemente, fazendo esse conflito, pode suspender o fornecimento de gás. Isso está gerando o quê? Um aumento do preço do petróleo. Então, nós aqui no Brasil vamos sofrer de tabela, principalmente porque a Petrobras, sob o comando do Bolsonaro e do Paulo Guedes, criou uma coisa chamada paridade internacional de preços. O que quer dizer essa palavra, essa expressão? Quer dizer que o que a gente paga aqui no Brasil pelos derivados de petróleo, os combustíveis, o gás de cozinha, o diesel, a gasolina, é o preço internacional. Sendo que nós produzimos o petróleo aqui no Brasil, nós somos autossuficientes, nós somos o 5º maior produtor mundial e o nosso petróleo é muito mais barato. Então nós estamos pagando um preço artificial, que é ditado pelo mercado, quando nós teríamos aqui a nossa autossuficiência por um preço menor. E o que está acontecendo agora? O preço disparou de $70 o barril do petróleo para mais de $100. Então, logicamente, a Petrobras vai colocar novos aumentos. E olha a notícia que saiu agora. O lucro da Petrobras o ano passado foi 106 bilhões de reais. E eles vão distribuir para os acionistas 101 bilhões. Ou seja, 60%, 70% praticamente desses 100 bilhões, que são 70 bilhões, vão para a mão de acionistas privados, cerca de 10 mil acionistas. O que significa isso? Que o povo brasileiro, 210 milhões de habitantes, estão enriquecendo 10 mil, levando ao aumento do custo de vida, aumento da inflação, né? E isso tudo prejudicando a maioria do povo. A inflação foi 10% o ano passado, aí falaram, esse ano aqui vai diminuir. Já veio a inflação de janeiro, quase 1%, 0,9%. Então, se você for na batidinha, vai dar 10, 12% ao ano. Então, quer dizer, e isso, aqui, você que é presidente do sindicato da UGT, você sabe, aumentou o custo de vida, aumentou a inflação, reduziu o salário do trabalhador, o poder de compra. Agora, só para entender mais, foi muito boa essa reflexão nos apresentada pelo Zaratini. A questão da guerra lá da Ucrânia é porque o governo de direita, se aproximando lá dos países europeus, entra na OTAN e coloca na porta da Rússia a tropa norte-americana, que muito similar ao que ocorreu nos anos 60 com Cuba, que quase teve uma guerra mundial por conta disso. Exatamente. Né? Tem muita história disso. Então, o erro são dos dois? Olha, eu acho que aí tem... Bom, enfim, é uma situação de conflito, né, que é difícil a gente dizer ali quem está certo. Quem está certo. Porque
De um lado, a Rússia quer evitar essa ameaça militar. E ela foi às vias de fato, né? Quer dizer, está atacando lá as instalações militares na Ucrânia, destruindo o aeroporto, destruindo várias instalações, né? O que não é nada bom. E do outro lado, né, a OTAN e os Estados Unidos poderiam ter deixado essa ideia de lado, de colocar as tropas lá, e poderiam ter evitado tudo isso. Então, eu acho assim, tem um erro da Rússia de levar isso para a guerra, tem um erro dos países da OTAN de quererem, insistirem em armar a Ucrânia. Então, quer dizer, eu acho que o momento é de parar a bola, sabe, falar, olha, vamos deixar isso aqui do jeito que está, vamos preservar aqui a situação de paz, que é a questão principal. Você vê, você coloca com muita clareza, você vê, nós estamos num momento pandêmico, não no Brasil, no mundo, mas no Brasil as questões são mais graves ainda. Com certeza absoluta, as economias do mundo todo estão sofrendo e o custo de uma guerra ou do movimento, a gente vê na televisão movimentação de centenas de tanques com milhares de pessoas, quanto custa isso? Exato. E as consequências que já estamos sentindo com o aumento do petróleo, com certeza os postos de gasolina logo já vão trazer preços com outros valores, no momento que nós estamos aqui no Brasil, com desemprego, desalento e inflação que continua crescendo, diferente do que prometeram. Pessoal, vamos refletir muito disso, mas nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Carlos Zaratini, como é bom falar com ele. Até já. Março Mulher está chegando com uma série de atividades, eventos maravilhosos pensado para você, com tanto amor, com tanto carinho. Liga aqui na Secretaria da Mulher no 21 11 1753, 21 11 1709. Acompanhe as nossas redes sociais para ficar sabendo. No dia 8 de março, teremos 2 grandes eventos aqui no Sindicato dos Comerciários de São Paulo. No dia 9, iniciaremos a nossa campanha de mamografia gratuita. Já fez a sua? Precisa fazer. Liga pra gente. Agende a sua mamografia gratuita. Também no dia 16, 17 e 18, teremos uma feira maravilhosa. Mulheres empreendedoras imigrantes. A nossa África vai estar representada aqui nos Sindicatos Comerciais de São Paulo, 16, 17, 18, 24 e 25. Vem cá ver os produtos maravilhosos que vão estar aqui. Restaurantes maravilhosos com comidas assim que você nem sonhou que existia na cidade de São Paulo esperando por você. Venha degustar, venha experimentar, venha almoçar com a gente. No dia 20, a Secretaria da Mulher está realizando Mulher que Movimenta. Estaremos nos deslocando de São Paulo até a Praia Grande, em parceria com o Sesc, na nossa colônia de férias. Serão 5 ônibus de mulheres, tudo gratuito. Liga pra gente, faça o seu agendamento. Não esqueça que todos esses eventos você precisa agendar, as vagas são limitadas e você precisa apresentar o seu comprovante de vacina para poder fazer parte dessa festa que é sua, que é minha, que é nossa, no mês da mulher. Março Mulher, um mês da mulher comerciária. Vem participar, estou esperando por você. Colônia de Férias dos Comerciários de São Paulo. Venha conferir. Situada na Avenida Guilhermina 240, Praia Grande. Em nossa colônia temos ótima acomodação para você e sua família. Quartos com mobiliários sofisticados e atendimento familiar. Temos à disposição grande infraestrutura de lazer, piscina adulto-infantil, brinquedoteca e muito mais. Temos também um ótimo restaurante no local para suas refeições. Venha passear e curtir nossa colônia. Usufrua do que é seu. Tenha dias maravilhosos na Praia Grande. Traga toda a sua família e seus amigos. Comodidade e lazer é aqui. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Amigos e amigas, ideias em debate no ar. Voltamos.
Carlos Zaratini, deputado federal pela 4ª vez, jovem, foi secretário, me lembro na época da Marta Suplicy, secretário de transporte, tivemos um probleminha e depois resolvemos. Ele, vou lhe dizer, político com P maiúsculo, tenho muito prazer em recebê-lo e tenho certeza que as pessoas que estão do outro lado da tela, da mesma forma. Falamos num primeiro bloco sobre questões gerais do mundo e do Brasil, mas agora nós vamos entrar num tema pontual que eu tive o prazer de encontrar o deputado num evento na Universidade Zumbi do Palmares, cujo reitor é o Zé Vicente, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, uma pessoa realmente que abraça várias causas, mais especial essa que nós vamos desenvolver agora, que é a questão das cotas. E eu queria dizer, antes de ouvir o nosso companheiro Carlos Zaratini sobre o tema, que esse sindicato, em 2004, fez um trabalho junto ao Diese e nós detectamos, não achamos, detectamos cientificamente que na área do comércio há uma discriminação racial odiosa e muito intensa. Porque quando a gente fala de racismo para outros lugares, não, Patá, lá no Brasil tem carnaval, tem futebol, tem o samba, e o pessoal não consegue enxergar o que na realidade existe, infelizmente existe muito. E nesse livro que eu tive o prazer de dar um exemplar para o nosso deputado, fala com clareza com relação à contratação do comércio de negros. Na área de shopping especial você não encontra negros, só a Thaís Araújo e outros, você não contrata. E quando contrata ganham muito menos. Então nós estamos nessa questão de cota, no caso do emprego, desde 2004, e achamos fundamental que o Brasil renove essa possibilidade, esse conceito extraordinário que inicia um processo de equilíbrio, de dar oportunidade na cultura, no emprego e principalmente nas oportunidades da vida. Você esteve conosco, queria que você falasse um pouco desse tema e o que você está desenvolvendo em prol das cotas. Isso aí, Patá. Olha, o Brasil, Patá, viveu mais de 350 anos com a escravidão. A nossa vida de 500 e... Agora nós estamos com 500 e... Como é que é? 22. 22 anos, né? 522 anos, 350, a maior parte da história do Brasil foi marcada pela escravidão. Foram milhões de negros e negras trazidos da África para cá para viver numa situação absolutamente absurda, né? E isso marcou a história, marcou a sociedade brasileira e ainda marca, né? Então, nós precisamos reparar essa situação. Nós precisamos reparar. E enfrentar o racismo significa ser antirracista, fundamentalmente, combater todos os atos racistas, mas também promover a oportunidade de que pessoas negros e negras consigam evoluir na sociedade e sair de uma situação subalterna em qual a maioria vive. Em 2012, a presidenta Dilma criou a Lei de Cotas nas universidades e nos institutos federais de educação, estabelecendo que 50% dos alunos deveriam vir das escolas públicas e desses 50%, conforme o estado, conforme a proporção de negros em cada estado, deveria haver uma cota de negros, negras indígenas, né? Essa lei previa uma revisão em 2022, agora, 10 anos depois. Então, o que aconteceu? Nós apresentamos um projeto, eu, a Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, e o Valmir Assunção, da Bahia, um projeto exatamente propondo a continuidade dessa política e outros elementos importantes, como, por exemplo, uma bolsa chamada Bolsa Permanência, para que esses jovens consigam não só entrar na faculdade, mas cursar a faculdade. Porque um jovem tem despesa de alimentação, despesa de hospedagem, comprar livro, pagar a internet, é uma série de coisas, entende? Todo mundo que tem um filho na universidade sabe o custo que tem. E um jovem que está na universidade pública também tem um custo. E como a maioria é oriunda de famílias pobres, é necessário esse apoio. Então nós estamos propondo isso e estamos propondo também a formação de um conselho que discuta de várias entidades da sociedade civil para discutir
permanentemente essa política de cotas e ajustar toda vez que for necessário. Então nós estamos nessa batalha, porque a direita, Patá, a extrema-direita brasileira, quer acabar com a cota racial. Eles querem manter a cota de escola pública, mas falar não, escola pública já basta, não precisa ter cota racial. Então nós estamos exatamente lutando para manter a cota racial. E foi muito oportuno que o José Vicente, que é o reitor lá da Universidade de Zumbi de Palmares, ele fizesse aquela reunião com o Bira do Pindaré, que é um deputado do PSB do Maranhão, explicando como que ele vai tratar o problema. Então foi uma reunião muito boa, a gente viu lá a presença de entidades estudantis, de entidades do movimento negro. Queria ressaltar aqui a Educafro, que é uma entidade que há muitos anos promove a educação, né, para jovens, né, e Educafro Frei Davi, que está aqui praticamente do teu lado, aqui é uma pessoa fantástica, né? Então eu acho que a gente vai poder criar um grande movimento para dar continuidade a essa política de cotas nas universidades. E parabenizar você e o Sindicato dos Comerciários, que já conquistaram em acordo coletivo essa questão das cotas para negros e negras nas lojas, né, no comércio, que isso é espetacular. E eu queria só terminar, falar uma frase. Universidade é o centro de reprodução do poder. A universidade sempre foi dos brancos ricos, certo? Por quê? Porque eles querem continuar dirigindo as empresas, eles querem continuar sendo os deputados, sendo os presidentes da República. E quando a gente coloca um jovem pobre negro na universidade, é a possibilidade de mudar esse status quo. Então é essa a nossa luta, Patá. Muito interessante, estamos juntos nessa luta. Depois você tem o telefone do deputado, o e-mail para querer falar com o deputado, que com certeza sempre está com o gabinete aberto para questões sociais, questões dos trabalhadores. Queria mostrar quem está aqui conosco já, que é a Vera, a Isabel e o Marcos Afonso de Oliveira, que são pessoas que também, quando souberam da vinda do deputado Zaratini, logo vieram aqui para o estúdio para ouvir e aprender com esse jovem deputado que tem expertise e compromisso com um Brasil diferente. Nós estamos num ano de eleições, um ano muito importante para o nosso país. Nós temos percebido que a Câmara dos Deputados, não é, tem um viés de direita muito grande hoje. O PT, o partido que você inclusive é participante, tem 54 deputados, acho que vai passar para 55, é uma quantidade importante, mas são 513 deputados. A pauta, vamos dizer, de direita, ela basicamente é como um trator, não é? E o Senado, de alguma forma, uma vez não consegue frear um pouco, como foi nas medidas provisórias contra nós, que foi a questão da carteira verde e amarela, que nós conseguimos no Senado derrubar, mas na Câmara não. Esse período, você acha que vai ter muitas questões ainda contrárias aos interesses dos trabalhadores, da sociedade, e que vão ser aprovadas, ou por conta das eleições, para tudo? Olha, eu acho que nesse período nós vamos ter projetos que vão ser colocados, que já estão em andamento aí pelo Arthur Lira, né? Acabou de votar lá a lei dos jogos, né? Regulamentando os jogos chamados jogos de azar. Na verdade, regulamentando cassinos, bingos, essa coisa toda que você sabe a dificuldade que é, porque leva muita gente aí para o desespero, para o vício. E a gente tentou barrar também, não conseguimos, né? Mas a gente está lá nessa luta. Eu tenho um pouco de receio, Patá, porque muitas vezes o Paulo Guedes apresenta projetos que parecem ótimos. Por exemplo, agora ele veio, vou reduzir o IPI, o Imposto de Produtos Industrializados. Deu essa declaração no jornal. Mas aí ele manda uma medida provisória, que lá no meio da medida provisória, ele embute alguma medida contra o trabalhador, entende? Então, por exemplo, tem uma discussão lá sobre fundo de garantia, né? Ah, vamos acabar com a multa do fundo de garantia. Acabar com a multa, acho que os trabalhadores sabem, quando você é demitido, você tem uma multa que era de 50%, eles baixaram para 40% sobre o fundo de garantia que você tem depositado, né? Que você tem acumulado.
Então, eles querem acabar com isso, porque falam, não, isso aí é um custo a mais para a empresa. Então, quando vem um projeto desses, vem um monte de contrabando junto. Então, a gente tem que ficar atento, viu, Patá? É um ano que, logicamente, os deputados não gostam de votar coisas antipáticas, mas a gente sabe que também são interesses econômicos que estão lá. E dos costumes, tem algum projeto para ser votado? Porque o governo também tem algumas coisas do arco da velha, né? O executivo e a Câmara muitas vezes vai no embalo. Além do jogo de azar, que com certeza muda as questões da família, como você disse, as pessoas caem num vício. Nossa, nem vamos falar dessa questão que é complicada. Mas tem outras questões dos costumes para serem votadas esse ano ou não? Olha, tem ali a extrema-direita tenta votar projetos lá que, por exemplo, eliminam qualquer possibilidade de aborto, né? Aborto por estupro, aborto por malformação do feto, que é situações que são legais hoje no Brasil. Eles querem mudar, acabar com essa possibilidade, né? Tem projetos lá contra a população LGBT, né? Tem projeto da chamada escola sem partido, que é uma verdadeira ameaça à liberdade dos professores darem aula, porque um aluno pode gravar uma fala do professor e denunciar o professor, e levar o professor não só à demissão, como até mesmo a um processo. Então, são projetos absurdos. A gente tem que ficar vigilante, né? Porque qualquer hora eles podem tentar uma coisa dessas, né? Nós derrotamos essas tendências já. A maior derrota deles foi aquela de acabar com o voto eletrônico, era voltar ao voto impresso. Isso aí foi a maior derrota que essa extrema-direita teve, mas vamos ficar atento. Eles vão tentar interferir nas eleições, eu não tenho dúvida disso, através de fake news e outros elementos. Por exemplo, só para concluir, tem um projeto que busca punir fake news, né, que eles estão jogando água no chope, né, como a gente fala, estão diluindo, acabando. É um projeto que estão tirando as punições se a pessoa fizer fake news. E um deputado que colocar uma fake news não poderá ser punido. Imagina você, é um absurdo total. Bom, infelizmente o tempo terminou. Volto a convidá-los a procurar o gabinete do deputado Carlos Zaratini, que tem vários projetos a favor da sociedade, dos trabalhadores em especial, ou dúvidas que vocês possam ter sobre os temas que aqui dialogamos. Agradeço muito a você, a sua fidelidade. Continue ligando 21215972. Continue visitando a nossa série Nova Formosa 99 e acessando o nosso site www.comerciados.org.br. Até o próximo programa.